Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 20. No capítulo 19 a gente viu o contraste, né, de Abraão com Ló, Abraão em seu lugar de comunhão com Deus e Ló fugindo das cidades que iriam ser destruídas. Aqui no capítulo 20 a gente vai ver, né, um momento em que Abraão ele tropeça, né, ele falha em não confiar no Senhor. E aqui é válido lembrar que, apesar da gente estar em comunhão com Deus, né, nenhum homem é imune ao pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa e essa natureza nos faz pecar, né? Então, o que a gente deve fazer e estar fazendo constantemente é orar. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Aqui a gente vê, né, que Abraão ele sai da onde ele mora e vem aqui habitar em Gerar. Não dá para saber ao certo, né, o porquê ele mudou, né? A Bíblia não nos fala isso. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Aqui a gente vê, né, que os problemas começam a acontecer. No versículo 2, quando eles estão lá em Gerar, e Abraão mais uma vez fala que Sara é sua irmã. Assim como no capítulo 12, eles estavam no Egito e Abraão falou que Sara é sua irmã, aqui ele faz a mesma coisa. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Que a gente vê, né, que o Senhor, antes de Abimeleque possuir Sara, ele fala com Abimeleque e fala que ele está cometendo um erro, né, de que ele foi enganado por Abraão e Sara e de que ele iria ser punido se ele não obedecesse fielmente ao que o Senhor iria falar para ele, né? E Abimeleque fala que ele é inocente, né? Porque ele realmente não sabia o que estava por trás de Abraão e Sara serem irmãos, né? Que eles também eram marido e mulher. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto, daí o ter impedido de pecares contra mim e não te permiti que a tocaste. Então aqui a gente vê, né, que Deus, ele sabia que Abimeleque era inocente, que ele não sabia o que realmente estava acontecendo, e por isso o Senhor não permitiu que ele possuísse Sara. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Então aqui a gente vê, né, Deus falando para Abimeleque, para ele devolver Sara, e falando que Abraão era um profeta, né? Aqui é a primeira vez que a palavra profeta surge, né? Aquele que fala, Deus fala para ele, ele transmite para o povo. Então, aqui, apesar do erro de Abraão, o Senhor ainda o considera, né? Ele é identificado como a pessoa certa para interceder e ser o intercessor da casa de Abimeleque junto a Deus. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos. E lhes contou todas essas coisas e os homens ficaram muito atemorizados. Aqui a gente vê, né, que Deus realmente sabe impressionar, de que o jeito que ele falou com Abimeleque o deixou realmente muito impressionado e todos os seus servos também ficaram aterrorizados, né, atemorizados, como diz aqui na Bíblia. Então, a gente vê, né, que Abimeleque, ele sabia quem estava falando com ele, né? Ele sabia que era o Deus Todo-Poderoso e que ele só tinha uma opção, que era devolver Sara a Abraão. E todos os seus servos também também levaram a sério essa mensagem, né? Eles ficaram com medo de Abimeleque não fazer o que Deus estava falando, porque eles iriam morrer se isso não acontecesse. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse:
Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Aqui a gente vê, né, o rei Abimeleque confrontando Abraão, confrontando o comportamento de Abraão. Ele falou assim: Abraão, você tá doido? O que você foi fazer? Isso, o seu pecado, né, o você me enganando, quase fez eu pecar e quase me destruiu, né? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então aqui a gente vê que Abraão ele estava com medo, né, dos homens, ele estava com medo dos homens matarem ele para ficar com Sara. E ele também fala que ele não mentiu de todo, né, porque Sara realmente é irmã dele, só que é meia-irmã, né, na verdade. Ela é filha do mesmo pai, né, que Abraão. Aqui, gente, a gente vê que Abraão ele realmente não confiou em Deus, ele confiou mais nos seus instintos, né, de estar com medo e ter que fazer alguma coisa para as pessoas não matarem ele. E ele pensou também que, apesar de não haver temor ele pensou que não havia temor em Gerar, então ele se esqueceu, né? Ele achou que Deus, por não haver temor a ele lá, Deus não iria proteger ele, o que está totalmente equivocado, né? Quando Deus me fez andar errante da terra de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. Então aqui a gente vê que Abimeleque ele deu coisas, né, para Abraão e para Sara para compensar esse engano, todo esse mal entendido que havia ocorrido. E aqui no versículo 16 ele fala que Sara está justificada perante todos, né? Ele está falando que ele não comprometeu a honra, né? Ele não possuiu uma mulher casada. Então, ninguém pode falar que Sara tinha dormido com Abimeleque, né? Porque ela foi justificada por ele. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então aqui a gente vê, né, que Abraão ele intercedeu por Abimeleque e por todas as mulheres que haviam se tornado estéreis, né, por conta de tudo que estava acontecendo. Elas não poderiam mais ter filhos e nem ter mais descendências, né, dele. Aqui, gente, como eu já tinha dito, né, no capítulo 12 a gente vê que Abraão ele tem o mesmo comportamento, né, de falar que Sara é a sua irmã, né? E a gente vê que e ele já tinha, né, provado dessa experiência de proteção de Deus, né, de que Deus não faria nada, não deixaria nada acontecer com ele, né? E a gente vê também que esse fato aconteceu pouco antes de Sara conceber Isaac, né, o filho da promessa. E de tal maneira, né, que isso poderia estragar todos os planos de Deus. Mas Deus, ele sabe tudo, né? Deus, ele sabe tudo o que está acontecendo. E ele não permitiu que Abimeleque possuísse Sara. Porque se isso fizesse, né, Deus teria que reformular todos os seus planos. E a descendência de Abraão não seria mais a descendência de que viria, né, o Salvador, de que Jesus Cristo viria. E aqui a gente vê, né, deixa isso bem claro, de que a aliança de Deus com a nossa redenção, né, é de acordo com a sua graça, a sua misericórdia, a sua fidelidade.
E a nossa infidelidade nada atrapalha os planos de Deus. E que ele mantém a sua palavra, né? Ele zela pela sua promessa, e é que ele faz, né, com que a linhagem de Abraão ainda continue com a promessa. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês aqui do capítulo 20. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e aprendendo cada vez mais essa palavra da verdade, né, de Deus para as nossas vidas. Tá bom? Que Deus abençoe todo mundo.